Sejam muito bem-vindos à nossa live, né, com esse tema muito especial também, sobre a atuação do médico veterinário no Exército Brasileiro. Nós queremos agradecer, né, pelo interesse de vocês, pela participação de vocês. Antes de nós iniciarmos com a apresentação do Coronel Henrique, que vai falar brilhantemente bem sobre esse tema com vocês, eu queria apresentar um pouquinho da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, que é quem está promovendo, né, essa live de hoje, em parceria com a Atualis Educacional e a Atualis Vet, e mostrar um pouquinho do que a gente tem feito, né, para vocês que não conhecem a fundo o nosso trabalho, dar essa pincelada sobre o trabalho da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, e logo mais a gente já inicia com o tema específico sobre a atuação do médico veterinário no Exército Brasileiro. Eu me chamo Samara, sou médica veterinária, atuo hoje como secretária executiva na Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. E hoje, como eu falei, a associação ela tem esse papel de levar informação, de trazer atualização, de trazer novas oportunidades para vocês. Porém, é uma associação com uma longa data, né, com uma longa história. A associação ela foi fundada no ano de 1934, então nós assumimos a nova diretoria no ano de 2024 e estaremos aqui até o ano de 2027 e seguiremos com esse trabalho, se Deus quiser, né, de reconstrução dessa associação, trazendo novas iniciativas. Esse é o nosso corpo de diretoria hoje, tendo como presidente o Coronel Henrique, que é quem vai falar com vocês hoje sobre esse tema, e tendo também os nossos vice-presidentes, os nossos secretários, tesoureiros, o conselho fiscal. Então, é uma diretoria robusta, né? Existe uma estrutura por trás da associação. E nós temos hoje como público-alvo os estudantes de medicina veterinária do estado de Minas Gerais, os médicos veterinários. Então, nós temos essa capilaridade, né, essa capacidade de atingir tanto o perfil acadêmico quanto o perfil profissional. E é um diferencial da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária e é o que nos permite ter esse crescimento que a gente vem atingindo desde o ano de 2024, quando a gente assumiu. Hoje são mais de 800 associados, presentes em mais de 100 cidades. Então, a presença de vocês aqui hoje, né, cada um de vocês, demonstra também esse papel da associação de levar a informação, de trazer novos associados e de que juntos nós conseguimos realmente esse fortalecimento, essa defesa e essa valorização da nossa profissão. Então, basicamente, o que eu queria era mostrar para vocês, né, o porquê de estarmos aqui hoje, o porquê dessa live, o porquê da gente ter buscado novos parceiros para poder viabilizar os benefícios que a gente vai trazer para vocês também. Então, além de aproveitar, né, o conteúdo dessa live, aproveitem também, permaneçam até o final. No final, a gente preparou, em parceria com a Atualis Vet, a Atualis Educacional, benefícios exclusivos para quem está aqui hoje, para quem se inscreveu, para quem dispôs um tempo para participar da nossa live. E sem mais delongas, nós vamos iniciar agora a nossa apresentação. Eu convido o Coronel Henrique, nosso presidente, para assumir a palavra, para falar com vocês sobre esse tema. Vocês, né, que decidiram se inscrever, estão aqui, participem verdadeiramente. É hora de esquecer as notificações e se entregar ao conteúdo. No final, a gente vai abrir para as perguntas de vocês também, né, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Então, passo para você, Coronel Henrique. Fique à vontade para abrir a sua apresentação e iniciar. Tenha uma ótima noite, uma ótima apresentação. Boa noite. Muito obrigado, Samara. Muito obrigado a todos os presentes. Eu sou o Coronel Henrique, sou médico veterinário, atualmente presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária e, durante a minha carreira como médico veterinário, exerci ativamente essa atividade dentro do Exército Brasileiro durante 28 anos da minha vida. E é um tema sempre atual e um tema desconhecido pela grande maioria da sociedade. Eu falo que uma das obrigações nossas que exercemos essa atividade dentro do Exército é trazer, especialmente para as novas gerações, especialmente para os estudantes de medicina veterinária, conhecerem um pouco mais dessa atuação da nossa profissão dentro de uma instituição muito tradicional, mas às vezes muito fechada de informações e que as pessoas às vezes não têm muito acesso.
Então, nós estamos aí próximos de acontecer um concurso para o Exército, para médicos veterinários para o Exército, e achamos bem pertinente que esse tema fosse apresentado. Agradeço a presença de todos vocês e vou dar início à minha apresentação. Eu acredito que é muito bom que a gente possa falar de uma coisa que a gente conhece. Vou me ater muito a essa atividade específica do médico veterinário dentro da instituição Exército Brasileiro. Vocês vão ver que, ao longo da apresentação, nós vamos citar aqui outras instituições das Forças Armadas, das Forças de Segurança, mas vou me ater à atuação do médico veterinário dentro do Exército Brasileiro. E vou falar muito do profissional médico veterinário, e falar um pouquinho da instituição, né? Qual a missão da instituição Exército Brasileiro e qual que é o papel dessa profissão centenária no Brasil hoje, atuando dentro de uma das nossas 3 Forças Armadas. Mas para falar de Força Armada, eu tenho que falar de medicina veterinária, e para falar de medicina veterinária, existe toda essa complexidade. Aqui na sala nós devemos ter estudantes e profissionais. A nossa profissão ela é muito diversa, com diversas áreas de atuação, com diversos campos de especialização, mas desde já eu gostaria de destacar que o médico veterinário no Exército, se ele está dentro do Exército, ele está porque, se existe um Exército, é porque existe a possibilidade de termos um conflito armado, de termos uma guerra, e esse profissional está envolvido nesse contexto, de que numa situação de caos, numa situação de combate, numa situação de guerra, às vezes não será possível utilizar um especialista para cada área. E aí já começa uma primeira característica que o médico veterinário, e nós todos, na nossa formação universitária básica, nós temos a obrigação de sermos formados como médicos veterinários generalistas. E só após a graduação é que cada um busca a sua especialidade. Mas a estrutura dos nossos projetos pedagógicos, dos nossos cursos de graduação em medicina veterinária, tem a obrigação de formar um médico veterinário generalista, que esteja habilitado a atuar em todas as áreas. E é isso que vocês vão ver que o Exército cobra do profissional que vai atuar dentro do Exército Brasileiro. E aqui, só para, mais uma vez, relembrar, nós temos as 3 Forças Armadas, né, que são subordinadas ao Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a nossa Força Aérea. Todas as 3 forças possuem médicos veterinários nos seus quadros, mas o Exército, por ser a maior força armada, por ter o maior efetivo e por ter sido justamente dentro do Exército Brasileiro que a profissão surgiu no Brasil, nós temos todos os exemplos e podemos, em algum momento aí do debate, responder alguma coisa sobre a Marinha e a Força Aérea, mas o meu objetivo é falar sobre o médico veterinário no Exército Brasileiro. E de uma forma bem didática, até para que a gente não precise fazer muita conta, para que a gente tenha uma noção de grandeza de quantos profissionais nós estamos falando, esses números oscilam um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas isso aí é um slide que eu acho ele bem didático e que coloca aí. Nós temos aí atuando dentro do Exército hoje aproximadamente 200 médicos veterinários, atuando em todo o Brasil, atuando em diversas especialidades. Essa quantidade de médicos veterinários por estado e por região militar também oscila um pouco, mas, de um modo geral, essas valências aí, essas proporções, elas são bem reais, com a capacidade de absorver a mão de obra em cada estado. Eu coloco aí como destaque, vocês estão vendo aí o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, por ter a origem, né, ter sido a nossa primeira capital, por também ter uma estrutura militar aí muito grande, ela possui aí o maior efetivo, está no estado do Rio de Janeiro, e faço aí um parênteses, né, foi onde eu tive a oportunidade de servir durante 23 anos da minha carreira militar,
23 anos em Resende e 2 anos na cidade do Rio de Janeiro. Então, na realidade, eu servi 25 anos no estado do Rio de Janeiro. E nós temos aí outros estados com destaque, o Rio Grande do Sul, né, que lá no histórico das fronteiras com a Argentina e com o Uruguai tem um efetivo também militar considerável, então nós temos um número razoável de oficiais veterinários no Rio Grande do Sul, em Brasília, na região amazônica. Temos aí colegas médicos veterinários espalhados aí pelo Brasil inteiro, cada um na sua área de atribuição. E quando eu falo de área de atribuição, eu gosto muito desse slide e quem está vendo, né, e está vendo a área de atuação, tenho certeza de que essa sexta atividade nossa aí que eu coloquei ela por último, que é a sanidade animal, é aquilo que toda sociedade imagina, né? Quando normalmente nos associam a responsáveis pela saúde animal. Então, como o Exército tem os efetivos de cavalos, os efetivos de cães, logo imaginam que nós estamos no Exército para cuidar dos cavalos e dos cães. Mas a nossa atuação é muito maior do que essa, né? Nós temos colegas atuando em segurança alimentar, em laboratórios de inspeção de alimentos espalhados aí por todo o Brasil. Na biossegurança e saúde pública, eu falo que talvez esse nome biossegurança, no aspecto militar, eu sempre gostei muito de utilizar uma expressão biossegurança operacional. A biossegurança, nós não vamos discutir aqui a definição do tema ou da palavra, mas eu gosto muito de falar que o médico veterinário é responsável pela biossegurança operacional nas Forças Armadas. E isso merece um destaque todo especial. E dentro disso, né, dessa biossegurança operacional, dentro dos conceitos de saúde única, nós temos a proteção ambiental, a defesa e proteção biológica, a pesquisa e inovação em todas as áreas de atuação e a sanidade animal, que é o que a sociedade nos identifica e que sabe que nós fazemos, né? E não tenho nenhuma dúvida, quando a gente apresenta esse quadro das nossas atividades, que fundamentalmente nós atuamos como profissionais da saúde única. Quando eu falo, e quem assistir essa live aí depois, essa apresentação, a minha geração, quando me formei, não existia esse conceito tão bem estruturado de saúde única. Se falava muito em saúde pública, em saúde médica veterinária, em medicina preventiva, mas o conceito de saúde única, hoje, ele está muito bem consolidado na atuação do médico veterinário dentro do Exército, com essa interseção e com essa integração perfeita entre a saúde humana, entre a saúde animal e entre o meio ambiente. Eu falo que o médico veterinário militar ele está completamente nessa imersão. Eu falo que vocês que vão integrar como médicos veterinários o Exército do futuro, vocês vão entrar muito mais preparados para trabalhar nesse conceito, entendendo que muito mais do que responsável pela saúde animal, nós somos responsáveis pela saúde do meio ambiente e a saúde dos homens, integradas nessa questão operacional do Exército. Eu cito exemplos, e nós vamos ver ao longo da apresentação, que se eu pudesse definir para alguém, né, o que você fazia como médico veterinário dentro do Exército, eu falava, eu cuidava da saúde única, eu cuidava da saúde das pessoas, dos animais e dessa integração com o meio ambiente, porque é nesse cenário que vão acontecer os conflitos, é nesse cenário em que vai haver necessidade de se utilizar um exército. É importante que a gente pense nisso o tempo todo. Eu sempre comentava com os médicos veterinários que entravam no Exército, ali, quando eu já estava com certa experiência, que eu dizia que a farda que nós usávamos não era um uniforme, era o que nos identificava como diferentes do resto da sociedade, né? Integrando uma força armada que existe para defender a soberania do Brasil, né? e ser empregado num caso de necessidade de guerra e de combate. Eu não poderia
continuar com a minha apresentação sem apresentar para vocês essa foto, que eu considero essa foto maravilhosa, e essa foto foi a minha, foi a minha casa durante 23 anos. Essa é uma foto da entrada da Academia Militar das Agulhas Negras. A Academia Militar das Agulhas Negras, ela ocupa um território imenso, né? São 1.300 alqueires de terra, em Resende, no interior do Rio de Janeiro. Quem conhece a região sabe que Resende fica ali localizado no meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí foi instalado em 1944 essa escola maravilhosa, essa estrutura belíssima, que é um patrimônio do povo brasileiro, em que lá na Academia Militar das Agulhas Negras o Exército Brasileiro forma o bacharel em ciências militares. O que é isso na prática? É uma faculdade, é um curso de nível superior, em que os cadetes, né, fazem concurso para o Exército, fazem o primeiro ano do curso de formação de bacharel lá em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e a partir do segundo ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano da formação, vão aí para Resende trabalhar na Academia Militar das Agulhas Negras. E por que a Academia Militar é tão importante? Porque ela é a célula máter da formação do Exército Brasileiro. Então, aí saem todas as doutrinas, toda a estrutura de pensamento, de instruções, porque os cadetes de hoje vão ser os generais de daqui 35 anos que vão comandar o Exército. Então, tudo passa pela Academia Militar das Agulhas Negras. E lá nós temos uma estrutura, um hospital veterinário, que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a remodelar, a reconstruir e a entregar uma estrutura muito melhor do que aquela que eu recebi, e assim foi com as gerações que me antecederam. Né? A gente sempre tem que procurar evoluir, melhorar, e tenho certeza que hoje as pessoas que estão lá têm esse mesmo pensamento. Né? Então, lá dentro do hospital, eu vou mostrar um pouco, né, do que a gente fazia lá com relação à segurança alimentar, para a gente bater nessas teclas aí, para ficar mais fácil de contextualizar ou a gente tirar algum tipo de dúvida no momento das perguntas. Então, lá na Academia Militar, nós tínhamos um laboratório de inspeção de alimentos, que chama LIAB, Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia, que ao longo dos tempos veio passando por alterações. Recentemente eu tive uma informação que ele estava um pouco desativado, porque o Exército mudou um pouco a estrutura de aquisição de alimentos, mas certamente ele vai ser utilizado de uma outra maneira. Então, todo alimento consumido na Academia Militar, ele passa pela inspeção ou pela reinspeção desse laboratório de inspeção de alimentos e bromatologia. Nós temos que ter nas Forças Armadas essa preocupação muito, muito importante com segurança alimentar, né? Não só para, na análise dos alimentos, impedir as fraudes alimentares, por exemplo, que o Exército adquira com uma licitação carne de primeira e que um fornecedor entregue uma carne de segunda. Então, para isso existe essa inspeção dos produtos de origem animal para certificar se o produto que foi adquirido é realmente aquele que está sendo entregue. A cultura em segurança, né, para garantir que esses alimentos não estão contaminados, que não chegaram contaminados, né? Todos alimentos adquiridos têm o selo de inspeção, seja municipal, estadual ou CIF, mas passam também por essa reinspeção para a gente garantir essa segurança e também a análise desses alimentos quando estão estocados. E levando para uma questão aí operacional e sempre essa nossa preocupação de contaminações propositais no caso de terrorismo alimentar. Isso aconteceu na prática, a nossa preocupação, durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo no Rio de Janeiro, em que o Exército participou da equipe que garantiu a biossegurança dos alimentos, da água, nesses grandes eventos que foram realizados no Brasil. E para que a gente possa contextualizar e operacionalizar essa inspeção de alimentos, nós temos esses laboratórios de inspeção de alimentos espalhados pelo Brasil. Cada escudinho disso aí é um quartel que é responsável por adquirir alimentos e que cada quartel desse tem o seu laboratório,
que faz a análise desses alimentos. Vocês estão vendo ali, ali localizado ali no Rio de Janeiro, em Resende, que tem ali o laboratório da AMAN. A AMAN, ela possuía o laboratório de inspeção de alimentos justamente porque a AMAN é tão grande que ela adquiria os seus alimentos. Recebi essa informação atualizada de que hoje esses alimentos estão sendo adquiridos pelo primeiro DSUP, lá na cidade do Rio de Janeiro, que manda os alimentos para a AMAN. Mas eu já, inclusive, orientei e aconselhei que a gente mantenha o laboratório ativo lá, porque hoje existe a previsão de se fazer reinspeção de produtos adquiridos. Então, nesse transporte do Rio para Resende, é importante que na chegada lá na AMAN exista uma estrutura, exista um médico veterinário verificando as condições do caminhão, as condições do transporte e também as condições de armazenamento. A Academia Militar das Agulhas Negras, ela produz, ela confecciona 8.000 refeições por dia, entre almoço, café da manhã, jantar, lanche. Então, são muitas pessoas sendo alimentadas, os cadetes constantemente em treinamentos operacionais e que a segurança alimentar é muito importante, porque qualquer ação de toxinfecção alimentar vai haver um prejuízo direto lá para a instrução. E nesse mapa a gente vê aí como é que tem colegas lá no primeiro Belog de Selva, lá em Boa Vista, lá em Manaus, lá em Rondônia, lá em Porto Velho, lá em Belém, lá em Campo Grande, e espalhados aí em São Paulo, Brasília, Juiz de Fora, em Minas Gerais, nós temos o 4º DSUP, que é lá em Juiz de Fora, nós temos o 6º DSUP lá em Salvador, o 7º DSUP em Recife, o 10º DSUP em Fortaleza. Então, em todos esses locais existem médicos veterinários trabalhando com segurança alimentar. Isso é uma foto de situações que foram vividas lá no Haiti. O Exército Brasileiro deslocou uma tropa, um batalhão para o Haiti. Lá no Haiti, os que chegaram lá primeiro, nós não tínhamos médicos veterinários nos primeiros contingentes, então houve uma certa dificuldade de organizar esse controle dos alimentos. Os alimentos todos de muito boa qualidade, mas que eram licitados pela ONU. Você tinha água mineral francesa, você tinha iogurte polonês, tudo com muita qualidade, mas que às vezes a condição de estocagem não era adequada lá. E o médico veterinário depois passou a integrar o contingente e foi muito importante num assessoramento técnico dessas questões do controle no estoque de alimentos. O Exército desenvolveu e desenvolve hoje o PASA, que é o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar, em que o Exército viu a importância de que todos os militares, independentes de ser médico veterinário, ou nutricionista, ou médico, ou farmacêutico, ou profissional de saúde, que todos os militares tivessem uma cultura de serem auditores em segurança alimentar, em garantindo a boa estocagem dos produtos, a higiene nas cozinhas, nas câmaras frigoríficas. Então, foi uma forma de difundir a cultura da segurança alimentar, porque nem sempre, né, o técnico, o médico veterinário, o que domina a técnica, o exame, conhece a teoria a fundo, ele não consegue estar presente em todos os locais. Então, existe uma cultura difundida e que o médico veterinário vai estar sempre assessorando ali essa cultura da segurança alimentar nos nossos quartéis, que são aí aproximadamente, no Exército, mais de 480 cozinhas que produzem alimento para todo esse efetivo do Exército, em torno de 200.000 homens e mulheres, né, espalhados por todo o Brasil. Eu sempre que falo de alimentos, e vocês me permitem aqui que eu vou tomar um pouco de água, e esse slide fala justamente de água, fala de potabilidade da água. Esse é um gráfico, uma tabela, né, que mostrou resultados de uma dissertação de mestrado da então tenente Adriana Galotti, médica veterinária que servia comigo lá na Academia Militar, que fez o mestrado dela lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, justamente avaliando a qualidade da água consumida nas atividades da Academia Militar. Lá na Academia Militar das Agulhas Negras, nós temos a captação de água, o tratamento de água dentro do próprio terreno da AMAN. Então, nós somos responsáveis por captar água, por tratar a água, por distribuir a água e fazer o tratamento do esgoto.
A academia ela foi construída em 44 já com esse pensamento de sustentabilidade ambiental, mas só que nós temos diversos pontos de risco, principalmente quando os nossos cadetes, os nossos militares estão em treinamentos operacionais, que você acaba fornecendo essa água em acampamentos, utilizando cantis, utilizando caminhões-pipa, utilizando reservatórios específicos de água, em que a gente verificou que a potabilidade da água ela era muito envolvida com educação, né? A cultura da higiene, a cultura de fazer uma correta higienização de reservatórios, que vai do cantil até os caminhões de transporte, isso refletia positivamente nas análises de potabilidade da água. Mais uma vez, eu digo a importância da cultura em segurança alimentar. Quando a gente fala de segurança de alimentos, né, nós temos que estar completamente atentos também às questões dos vetores e pragas, né? Nós sabemos que os vetores, especialmente roedores e outros, eles interferem diretamente também na qualidade dos alimentos, seja na distribuição, seja na contaminação. Mas além da questão dos alimentos, entra aí também a questão das zoonoses, das doenças transmitidas aí por esses vetores. E eu tenho certeza que nós, médicos veterinários, não temos essa cultura tão arraigada, ou então esse sonho, quando cada um de nós escolhe estudar medicina veterinária. Ninguém estuda medicina veterinária pensando que vai ter que estudar sobre o mosquito da dengue, ou sobre formiga, ou sobre barata, ou sobre mosca, né? Mas isso faz parte da nossa formação, desde as disciplinas básicas lá de entomologia, parasitologia. Isso é muito importante no Exército, que o médico veterinário tenha esse papel muito bem consolidado, porque é isso que nós vamos ser cobrados nas ações operacionais. Como eu disse assim, por exemplo, casos de malária no Haiti, né, o médico veterinário era responsável por fazer todo o controle, orientar as equipes que aplicavam os inseticidas ou as outras assessoravam outras questões preventivas da transmissão de doenças transmitidas por mosquito, por exemplo. Especificamente, aí falando da minha formação, esse é um pôster que eu apresentei em 2012, num Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária lá em Santos, em que eu já estava apresentando resultados da minha tese de doutorado, que foi trabalhando com Rickettsia ricketts, e depois evoluiu um pouco também, mudou, e em algum momento lá do curso de doutorado a gente começou a fazer com Babesia cabali, também Theileria equus, e falando também de doenças dos animais, e eu levei isso aí mais para o meu pós-doutorado, que é o risco, né, das infecções por Rickettsia ricketts, a febre maculosa, do militar em ação operacional. Essa imagem a gente vê militares em treinamento ali, uma foto com cadetes dentro d'água, cadetes ali no campo, descendo de helicóptero no meio da mata, e o tempo inteiro sendo sujeitos à infestação por fases de larva e ninfa de carrapatos que transmitem a Rickettsia ricketts. Então, nós desenvolvemos aí, assessorando o Exército e testando o uso de repelente tópico, né, para que esse militar seja protegido. Esse saco plástico verde aí, com essa luva, é justamente para colocar dentro desse saco a farda, e a farda ela é impregnada aí por um inseticida, permetrina, que também funciona como repelente de carrapato, e a orientação para a tropa, né, de inspeção periódica da farda do corpo para impedir que o carrapato, principalmente ninfa, fique fixo no corpo muito tempo, e o uso correto do uniforme sem permitir com o mínimo de exposição de pele. E aí vai do uso da meia, do coturno, da bombacha, inclusive essa farda ela foi já substituída. Nós temos uma farda atualizada no Exército em que essa preocupação também foi mantida, isso tudo para evitar ou minimizar os efeitos da transmissão e da infestação de carrapato e, consequentemente, a transmissão de Rickettsia ricketts. Fazer um breakzinho aqui, convidar vocês. Para quem não me segue ainda, esse é o meu Instagram,
Eu convido a todos aí que estejam assistindo a live, que ainda não me seguem, aquele que forem assistir a live gravada, entrarem aí no Instagram e seguirem o meu perfil. Vocês vão ver aí a minha atuação hoje numa outra área, além de presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Hoje eu exerço a função e ocupo o cargo de deputado estadual em Minas Gerais. E sou o único médico veterinário aqui na Assembleia Legislativa e, consequência disso, também atuo em políticas públicas diretamente relacionadas à medicina veterinária. Então, essa experiência minha como médico veterinário do Exército, ela acabou me dando uma visão bem holística, completa da nossa profissão, atuando em diferentes áreas no Exército, e isso hoje eu falo que tem sido muito útil para que eu possa atuar, pelo menos planejar, na parte de legislação estadual aqui em Minas Gerais, esses conceitos que vão auxiliar a nossa profissão. Apesar de, talvez, a grande maioria da legislação nossa está muito ligada ao Congresso Nacional, e aí a gente tem visto uma atuação brilhante da nossa presidente do Conselho Federal, a professora Nelisa, que tem atuado junto ao Conselho Federal, tentando modernizar diversas leis, mas aqui em Minas Gerais eu tenho feito isso também, tenho uma preocupação muito grande, então eu convido vocês aí para seguirem o meu perfil aí no Instagram. Convido também aí para seguirem, né, quem não segue ainda, o perfil da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, que é o SMMV_BR. E vocês vão ver que lá na Sociedade Mineira, eu acredito que a grande maioria que está aqui na live, quem ainda não se inscreveu, que se inscrevam, nós vamos falar mais sobre isso no final. A Samara deve comentar alguma coisa, um incentivo para que vocês se associem à Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, porque é uma aspiração nossa que a grande maioria dos colegas estejam inscritos. E a Samara depois vai explicar aí uma série de vantagens que tem nessa associação. Continuando aqui, nós falamos lá da saúde única, então nós também no Exército atuamos com a proteção ambiental. Vocês imaginem, né, a presença do Exército aí nessas fronteiras da região amazônica, em que às vezes tem muito pouca cultura técnica de proteção ambiental. Então, os colegas médicos veterinários que atuam, especialmente os que atuam no zoológico lá de Manaus, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, eles têm uma participação muito grande, não só na preservação da saúde, né, de animais silvestres, animais selvagens, mas também participam ativamente nessa cultura da proteção ambiental. Cada vez mais a gente sabe que a questão de proteção ambiental é uma questão de sobrevivência do planeta, e nós que temos esse conhecimento técnico temos que estar constantemente cooperando na difusão dessa educação ambiental. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente às vezes tem dificuldade de enxergar como é que isso funciona num evento operacional, num evento que não necessariamente guerra, mas num evento de não guerra. Estou aqui com algumas imagens dos treinamentos que aconteceram preparatórios para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Eu falei aqui para vocês em algum momento que eu servi durante 23 anos lá em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, e quando foi em 2015 eu fui transferido para o Rio de Janeiro para servir no Instituto de Biologia do Exército e para trabalhar na equipe que ia trabalhar com defesa biológica durante as Olimpíadas. Então, nós tivemos a oportunidade de realizar diferentes atividades lá no IBEX e participamos não só de treinamentos, mas também vimos algumas situações operacionais em que, por exemplo, nessa primeira foto aí, esse avião estava sofrendo uma desinfecção porque ele tinha transportado um paciente suspeito de ebola na época próximo da Olimpíada. Inclusive, ontem eu vi no jornal, o pessoal, não sei se acompanhou isso, que nós tínhamos lá na Fiocruz ontem um estrangeiro, se não me engano, um belga,
que estava lá com suspeita de ebola. Tinha vindo de um país da África, estava no Rio de Janeiro, mas parece que hoje foi descartado, parece que ele apresentou um quadro positivo de malária, mas tinha sintomas compatíveis com ebola. Ele veio de alguns países da África que estão com surto de ebola, mas felizmente parece que hoje foi descartado ebola lá na Fiocruz. Então, nessa época, a mesma coisa, esse avião teve que ser desinfectado. Então, toda essa tropa que lida com esses riscos da defesa biológica, também o médico veterinário tem que estar ali presente, porque muitas dessas doenças, desses organismos, estão relacionados com zoonose, com animais. Então, é um espaço que a gente ocupa também nesse quadro das nossas diferentes atuações dentro do Exército. Isso é uma curiosidade, esse é um laboratório móvel, isso é um laboratório nível 3 de biossegurança, é um laboratório italiano, quem está vendo a foto aí de baixo, ele é acoplado em cima de um caminhão. Esse laboratório ficava localizado lá do lado de fora do Maracanã, durante as Olimpíadas. Ele era um laboratório que tinha condições de manipular amostras suspeitas de, por exemplo, bacilos antraz. Era encontrado um envelope suspeito e tinha um risco de ser um ataque biológico, então esse laboratório era o local em que essas amostras suspeitas eram manipuladas, né? Esse laboratório é do Centro de Tecnologia do Exército, CETEX. Continuando ali naquelas ações, eu falei da pesquisa e inovação. O Exército hoje tem importantes locais de pesquisa, né? O Centro de Tecnologia do Exército, o CETEX. Nós vemos aí em cima, chegando aí na parte dos equinos, nós temos um laboratório de fisiologia do exercício lá na Escola de Equitação do Exército, onde aconteceram as provas de equitação. Nessa foto aí à direita, são pesquisas em reprodução equina, lá chama Coldelaria de São Borja, Coldelaria do Rincão, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, onde o Exército faz a reprodução dos cavalos, né, os cavalos de emprego militar. Hoje o Exército cria fundamentalmente e produz fundamentalmente o cavalo brasileiro de hipismo. Então tem parcerias lá importantes com universidades da área, em pesquisa não só de reprodução equina, mas de desenvolvimento, de morfologia, de várias ações aí, não só da biologia, mas também da zootecnia, da conformação desses equinos. E também pesquisas lá em Manaus, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, no Instituto de Biologia do Exército. Nós não podemos prescindir disso. O Exército tem núcleos de pesquisa importantes em que o médico veterinário está envolvido. Aí, quando a gente chega nessa fase, é a fase que todo mundo talvez esteja esperando aí, né? É quando a gente fala de sanidade animal, fala de cavalo e fala de cachorro, fundamentalmente. Eu falo que eu coloco essa imagem sempre em homenagem ao cavalo, que graças ao cavalo é que talvez eu tenha me interessado em entrar para o Exército lá quando me formei. Por gostar da especialidade, por gostar da espécie. Eu sabia que no Exército tinha muito cavalo, e isso me interessou pela carreira militar, a possibilidade de trabalhar com os cavalos. Então, fica sempre a minha homenagem aos cavalos, que eles me abriram a porta ou abriram o meu olhar para trabalhar no Exército. Eu incentivo que aqueles que gostam de cavalo, gostam de cachorro também, é uma oportunidade que, de uma certa forma, a gente acaba tendo essa oportunidade de trabalhar, especialmente quem vai servir na Academia Militar das Agulhas Negras. E o que a gente faz com os cavalos dentro do Exército não tem nada diferente do que seria numa hípica ou seria num aras, né? São as rotinas de dia a dia, de controle de ectoparasitos, de ferrajamento, de podologia, de exame clínico, de claudicação, a rotina do cavalo de esporte. Porque nós temos os cavalos no Exército que eles são utilizados para provas de equitação, desde alto desempenho em algumas situações, mas até os cadetes, né, que são os cadetes e os sargentos da Escola de Sargento das Armas, eles montam como prática de equitação. A equitação no Exército, o objetivo não é formar o cavaleiro. A equitação é utilizada para desenvolver atributos da área afetiva, que nós chamamos. Desenvolver a coragem, a autoconfiança, a disciplina. Então, a prática da equitação é uma ferramenta pedagógica, é uma ferramenta de ensino, de liderança, em que a gente utiliza o cavalo para isso. A gente pode conversar mais, isso é quase que uma palestra
à parte, né? Nós também temos os cães, né? Essa foto aí, uma foto curiosa, as pessoas gostam muito, né? Um cão se preparando para saltar de paraquedas, né? Um cão paraquedista. Por que, né, esse cão tem que saltar de paraquedas? É porque ele faz parte de uma tropa que, quando chegar no solo, vai precisar desse cão habilitado, né? Então, a gente tem que pensar bem que o cão só vai ser lançado de paraquedas se ele for um elemento operacional da tropa. Então, seriam lançados os melhores cães preparados para faro, né, para detecção de explosivos, e que a tropa iria prescindir desse cão junto com ela, porque não se justificaria fazer o lançamento de um cão para fazer uma guarda de instalação. Esse cão poderia ser transportado por outro meio, mas normalmente numa ação tática de assalto rápida, em que a gente precisa de um cão habilitado a farejar, por exemplo, um terreno minado, uma das opções é colocar esse cão e lançar ele junto com a tropa num paraquedas. Eu sempre cito um caso que a tropa americana, quando invadiu o Paquistão para capturar e matar o Osama Bin Laden, naquela tropa, que não foi lançada de paraquedista, né? Ela não foi lançada como paraquedas, ela pousou lá em um avião que não era, um helicóptero que não era identificado pelo radar. Junto com essa tropa tinha um cachorro, um pastor belga malinois, que foi o responsável por detectar se no terreno, no entorno da casa onde estava o Osama Bin Laden, e se ali tinha minas terrestres. E esse cão era a única alternativa que tinha naquela velocidade para fazer o faro ali do terreno para ver se não tinha nenhuma mina terrestre colocada ali. Então fica essa curiosidade de um cão que não conseguiu ser substituído numa ação operacional pelo exército com mais tecnologia do mundo, com olhos de visão noturna, mas que não abriu mão de colocar um cachorro para descer junto com essa tropa na captura do Osama Bin Laden. Então, o que a gente faz com cães é também a mesma coisa de uma rotina de um hospital qualquer, com exame radiográfico, exame clínico, vacinações, exames preventivos. Então, nós temos o cão. Eu falo que um cão no ambiente militar ele dá muito menos trabalho do que um cavalo. A rotina de um cavalo ela é muito mais complicada. O cavalo tem que passar por ferrajamentos mensais, o cavalo tem que ter um cuidado, né, de manejo, de limpeza, os riscos, né, de patologias equinas que levam a óbito, por exemplo, a síndrome cólica, são coisas que os nossos cães, felizmente, têm muita saúde, são muito saudáveis e é muito melhor, e muito mais fácil, muito mais barato e com muito menos riscos para a saúde nós temos aí um cão do que um cavalo, né, estabulado, né, ou um cão numa condição de canil. Chegando ao final aí da apresentação, nós temos aí uma observação que eu gostaria de dizer, que nós não é privilégio do Exército Brasileiro ter médicos veterinários, todas as forças armadas do mundo possuem médicos veterinários nos seus quadros, porque a nossa participação como cientistas, como responsáveis pela saúde única, nós somos detentores de conhecimentos privativos da nossa profissão. Então, nós temos aí a maior força armada do mundo, que é o Exército Americano, eu já disse aqui, com aproximadamente 800 médicos veterinários, que são utilizados na sua quase que totalidade em biossegurança operacional, né, e alguns também com cães. O Exército Americano ele não possui equinos do Exército Americano, ele possui equinos em cerimonial, em funerais, mas são equinos que são feitos em convênio. O Exército Americano é muito focado em biossegurança operacional e em cães de trabalho militar. Então, isso é um exemplo que o Exército Americano nos dá. Nós temos aí hospitais responsáveis aí por atender não só cães que vêm de situações de combate, mas também de recuperar alguns cães que vêm de situações de combate, com trauma, de situações de guerra. E lembrando bem que a gente está aqui nessa apresentação e nós temos hoje uma guerra acontecendo lá no Golfo, o exército americano está sempre em guerra, e seja nas guerras do Oriente Médio, mas sempre com emprego de tropa. E nós temos ali constantemente animais, cães sendo utilizados, e todos esses riscos aí da defesa biológica, do bioterrorismo, isso sempre com emprego de médicos veterinários nessas situações. O exército francês, para lembrar que
a nossa formação inicial, no início do século XX, né? A primeira escola de medicina veterinária do Brasil foi a Escola de Veterinária do Exército, que foi construída e fundamentada em cima das escolas francesas. A Escola de Alfort, que é a primeira escola de medicina veterinária do mundo, na França, nos arredores de Paris. Veio um tenente, um capitão do exército francês, em 1910, para o Brasil, onde eles ajudaram a construir a primeira escola de medicina veterinária do Brasil, que é a Escola de Veterinária do Exército. Então, isso faz parte da nossa história e da nossa cultura. Os franceses são muito atentos a essa coisa da segurança alimentar, com toda a sua cultura alimentar desenvolvida com séculos lá de ciência. Também esse é do exército francês, com tropas de cães e tal, e coloca eu gosto dessa foto aí, desse pombo-correio. Quem está vendo aí tem um pombo e pode ver aí que no peito do pombo tem uma máquina fotográfica, né? Então você vê que isso aí era o primeiro ensaio de um drone, né? Lançava-se um pombo-correio com uma máquina automática batendo foto, e quando esse pombo pousava ali, a gente tinha uma ideia, e acredito que por trás desse pombo provavelmente existia lá um médico veterinário do exército francês trabalhando na saúde desses animais. Essa, vamos dizer assim, é a apresentação básica. Eu solicito a todos vocês aí que preparem as perguntas aí. Eu não sei como é que a Samara fez, se vai ter um chat ou se nós vamos abrir aqui no final para as perguntas, mas ainda talvez a forma mais importante da gente falar aqui, isso é uma das missões da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, que é ampliar os campos de atuação e as informações para os nossos estudantes e para os nossos profissionais, de informações sobre concursos públicos para aumentar a empregabilidade dos nossos colegas. Então, fica aí essa pergunta: como é que eu posso ser médico veterinário do Exército, né? Como é que o Coronel Henrique entrou para o Exército? Então, nós temos aí duas formas do médico veterinário trabalhar no Exército. Como concurso público, que foi como eu entrei, né? Eu entrei para o quadro de carreira do Exército Brasileiro. É uma carreira que dura aí 35 anos, que você começa lá com essas 2 estrelinhas aí como primeiro tenente e encerra a sua carreira e aposenta aí nessas 3 estrelas douradas aí, que é no posto de coronel, passando por capitão, major, tenente, coronel e coronel. Essa é a carreira de concurso público que nós vamos falar aqui mais à frente. Nós teremos aí um concurso de âmbito nacional aberto esse ano, com uma vaga para médico veterinário no concurso público. E a outra maneira é a contratação como oficial temporário, que é feita uma seleção regional e que o profissional é contratado por 1 ano, podendo prorrogar esse contrato até 8 anos, e a legislação agora está previsto ampliar até 9 ou 10 anos. E aí ele não é concursado, é feita uma seleção regional de acordo com o interesse do Exército naquele momento. Precisei de alguém, eu contrato, faço um contrato de 1 ano, ele fica ali durante 1 ano. Durante esse contrato de 1 ano, ele pode fazer concurso e virar de carreira? Pode. Existem alguns critérios aí de idade limite, que a gente pode conversar depois, mas só para vocês saberem que existem 2 maneiras. Quem faz a seleção regional fica 1 ano no Exército e no máximo 8, e não passa do posto de primeiro tenente. Essa estrelinha aí dourada, prateada aí é o aspirante oficial, 1 estrela é o segundo tenente, 2 estrelas é o primeiro tenente. Então essa é a carreira do oficial temporário, né? A gente pode conversar sobre isso se tiver alguma dúvida. Mais uma vez, anotem dúvidas, perguntas, nós estamos aqui para responder. Se não for durante a live, eu estou à disposição, no meu direct, no Instagram, qualquer dúvida, nós vamos ter toda alegria de poder compartilhar com vocês. Eu sempre falo que, na minha época, a gente vai ficando velho e começa a falar, na minha época, né? Na minha época, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a informação circulando de maneira tão eficiente, tão rápida. Então, hoje a gente tem a obrigação de transmitir para todos toda a informação, porque só assim nós vamos conseguir evoluir como sociedade. Eu quero que todos vocês se interessem pela carreira militar,
que todos vocês façam concurso, porque assim a gente vai conseguir cada vez mais selecionar os melhores para trabalhar como médico veterinário no Exército. Esse slide é uma homenagem às mulheres. A minha turma, quando eu entrei para o Exército, foi a primeira turma do Exército que recebeu as mulheres. Quem está acompanhando aí pela imprensa viu que semana passada assumiu o comando da Polícia Militar de Minas Gerais, uma mulher, pela primeira vez uma mulher comanda a Polícia Militar, e a mulher já está na Polícia Militar, nos bombeiros há mais tempo também, né? Nós já temos a Coronel Cleide aí comandando, nós já temos militares na reserva, então, nas forças auxiliares, que é a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, às vezes a presença da mulher é mais antiga do que no Exército. No Exército, ela entrou em 1992, na minha turma, lá em Salvador, na Bahia, lá na atual Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Eu tive a alegria de ter lá na minha turma 3 colegas médicas veterinárias que puderam fazer lá o curso de formação comigo, e hoje as 3 estão também na reserva, aposentados como eu, a Coronel Beatriz, a Coronel Joana e a Coronel Márcia. Fica para as 3 aí, em nome das 3 eu parabenizo todas as mulheres que devem estar onde quiserem pela sua competência profissional. Eu chego ao final da apresentação, né, e gostaria de falar com vocês que falar da medicina veterinária no Exército é falar de 2 grandes paixões da minha vida, que é a medicina veterinária e o Exército Brasileiro. Eu fui completamente feliz, completamente realizado em poder exercer essa nobre profissão em uma instituição que prima pela hierarquia, pela disciplina, pela ética, pelo respeito, pela cidadania, né? Então, eu tenho uma alegria muito grande, né? E faço essa chamada aos colegas médicos veterinários, né? Nós somos esses profissionais da saúde humana, animal e ambiental, e nós temos esse compromisso, né, de cuidar da humanidade. Quando nós entramos para o Exército, a gente ajuda a essa Força Armada a manter a saúde da tropa com a nossa competência profissional, e nós temos muito a cooperar. E tenho certeza que vocês que vierem depois de nós serão muito melhores do que nós, porque é só assim que uma sociedade evolui. Cada um empresta e dá o melhor de si no seu tempo. E eu espero que todos que assistam essa apresentação se inspirem, porque eu tenho exemplos disso, eu tenho colegas hoje que estão no Exército, que eu tive muito orgulho de, quando foram aprovados no concurso, me mandaram uma mensagem e falaram: poxa, coronel, eu entrei para o Exército depois que eu assisti a sua palestra e fiquei muito motivado a fazer o concurso. Então, vocês não sabem a satisfação que eu tenho quando recebo um feedback desse tipo, sabe? De conseguir mexer com a motivação, conseguir entregar para a sociedade uma maneira de melhorar a vida das pessoas, né? Então, fica esse meu convite a você, colega médico veterinário, a você, estudante, que possa se interessar pela carreira dentro do Exército Brasileiro. Chegando ao final, mais uma vez, eu, né, como presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, eu gostaria de convidar todos, divulguem, né, divulguem as nossas páginas, o nosso site. Eu falo que é um grande desafio. A Samara falou um pouquinho, a doutora Samara falou um pouquinho na abertura, e sempre que a gente falar vai ser pouco. A Sociedade Mineira de Medicina Veterinária é a associação de classe mais antiga da nossa profissão. Ela agora vai fazer, dia 25 de agosto, 92 anos de fundação. Ela foi fundada em 25 de agosto de 1934. E nós estamos trabalhando para resgatar essa história, para fortalecer, para que os colegas entendam a oportunidade e a força de sermos unidos, de estarmos pelo menos debaixo de um guarda-chuva, num primeiro momento, que vai receber informações, que vai ter acesso a cursos, a informações sobre concursos, para que, com esse pessoal, nós possamos
resgatar aquilo que fizeram há tanto tempo atrás colegas que se uniram para construir essa profissão. Graças à Sociedade Mineira de Medicina Veterinária e, consequentemente, se uniam nos estados para criar a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, é que nós conseguimos criar o sistema do Conselho Federal de Medicina Veterinária em 1968 e, consequentemente, toda a estrutura de fiscalização da profissão que a gente tem hoje, através do sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária. O sistema Conselho Federal, ele existe para fiscalizar a nossa profissão, né? E as sociedades, os órgãos de classe, existem para que haja a defesa dos profissionais. Nós precisamos conhecer bem as missões de cada órgão para que a gente veja a importância de nos associarmos à Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Então, estão aí vários benefícios, né? Participação em congressos, palestras, workshop voltado para a realidade mineira, e aí eu quero parabenizar a doutora Samara, que faz esse trabalho tão bem, de estar o tempo todo buscando essas oportunidades de cursos, seminários, acessos a conteúdos que enriqueçam a prática profissional, e vocês vão ver, quem acessar o site vai ver que tem acesso a curso gratuito, tem acesso a livros, que é gratuito também. Então, essa é a nossa missão. Cada um que estiver aqui, se divulgar para um colega, nós vamos ficar cada vez mais fortes, aumentando o nosso número de associados. Eu encerro a apresentação por aqui, Samara, e fico à disposição para responder dúvidas, perguntas, ou agora online, ou depois os questionamentos. A Samara, já estou vendo ela aqui na janelinha, e estou à disposição para os questionamentos que a gente tiver. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Coronel Henrique. Eu tenho certeza que depois dessa palestra o pessoal está muito mais motivado, muito mais interessado pela carreira militar. E isso se reflete aqui no chat. Já tem muita gente parabenizando e já tem muitas dúvidas também. Eu percebo aqui pelas perguntas, a gente tem a pergunta do Yuri e do Pedro, que se complementam. O Yuri perguntou o seguinte: para quem é especialista em uma área, como por exemplo em ortopedia equina, é mais fácil ser designado a atuar nessa área dentro do Exército? E o Pedro perguntou se é possível escolher a área de atuação dentro do Exército. Você podia explicar um pouquinho como que funciona? Vamos lá. Yuri e Pedro. Excelente pergunta. Com essa pergunta, nós vamos esclarecer muitas outras. Vocês devem, se assistiram à apresentação desde o início, eu falei que, fundamentalmente, se existe médico veterinário no Exército, é porque existe um exército. E se existe um exército, a nossa função primordial é a guerra, é o combate. Então, aquele primeiro slide que tem aquele tanto de sopa de letrinhas com as diversas especialidades, é isso que a gente busca, é isso que o Exército busca. Um profissional generalista capaz de atuar em diferentes áreas numa situação operacional. Esse é o objetivo. Eu falo que na paz, nos tempos de paz, a gente tem que estar o tempo todo preparado para a guerra. Parece uma coisa meio distante, né, da cabeça de quem não integra as Forças Armadas, mas isso, quando a gente faz a opção e entra para o Exército ou para a Marinha para a Aeronáutica, a gente tem que ter isso em mente. Nós vamos ter a especialidade, nós vamos poder exercer, como eu exerci, como eu anestesiei cavalo, como atendi cavalo com cólica e tal, mas eu sabia o tempo todo que eu estava ali por uma necessidade de combate. Por que eu estou te falando isso, Pedro e Yuri? Porque, não, quando você faz o... Vamos tentar, eu procuro ser didático nisso. Eu vou falar de concurso público. Quando você faz o concurso para entrar para o quadro de carreira, você não pode escolher a área, a sua especialidade não vai te direcionar para lugar nenhum. Quando você passa no concurso, ao final do seu curso de formação, vai existir lá uma vaga de um quartel que está precisando de médico veterinário, independente do seu currículo. Então, você pode ser um especialista em ortopedia equina, mas o Exército já tem médicos veterinários nos nossos regimentos, na AMAN, e está precisando de um médico veterinário
lá no Zoológico de Manaus. E vai ter uma vaga no Zoológico de Manaus, você vai para o Zoológico de Manaus. A vantagem é que você não é obrigado a ficar o resto da sua vida no Zoológico de Manaus. Após 2, 3 anos no local, você pode solicitar transferências. Então, após passar no concurso, respeitar essa vaga que o Exército direcionou, depois sim, você poderá solicitar uma transferência para um regimento de cavalaria, seja de Porto Alegre, seja do Rio de Janeiro, seja de Brasília, seja para a Academia Militar das Agulhas Negras, seja para a Escola de Sargento das Armas, onde existe efetivo equino, e aí você vai poder ter mais adequação e afinidade com a sua especialidade. Espero que tenha ficado claro isso. Isso no caso da entrada do concurso público de carreira. No caso da seleção regional, aí sim, como você vai ficar só um tempo no Exército, é possível que o Exército busque um profissional já com determinada especialidade. Então, eu, por exemplo, posso verificar que vai ter um edital lá para o Dragões da Dependência em Brasília, que a primeira região militar está querendo contratar um médico veterinário especializado em equinos. Então, aí sim, no caso da seleção temporária, se você for atrás do edital, provavelmente a especialização vai facilitar a sua entrada. E você pode falar para onde você quer ir, porque você vai estar participando de uma seleção regional que dura um ano, eu falei, e que você poderá ficar no máximo 8. Espero que tenha ficado muito claro isso. Na seleção temporária, normalmente o Exército vai contratar um especialista, porque como ele vai ficar muito pouco tempo, eu não tenho tempo para prepará-lo. Mas quando eu vou contratar alguém para ficar 35 anos no Exército, eu estou contratando alguém recém-formado que vai ter que fazer de tudo. Então, quando eu entrei no Exército, eu era recém-formado. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, tudo estando dentro do Exército, de acordo com as necessidades que o Exército tinha para me utilizar. Não sei se eu expliquei, mas a resposta é por aí. Eu acredito que você acabou respondendo até outras perguntas que estavam aqui no chat sobre a questão de ter uma idade mínima de formado para realizar o concurso. Eu Não posso tem falar isso aí? Porque isso aí é idade. meio. Essa é bom de pegar de bate-pronto. O concurso público, gente, tem um teto que acaba sendo um limitante. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Quando a gente está fazendo um concurso para médico veterinário militar, antes de médico veterinário, você vai ser militar. Então, você vai ter que respeitar a idade da carreira militar. Então, por que eu estou te falando isso? Por exemplo, quando eu entrei no concurso, eu tinha 23 anos e a idade máxima era 36 anos. Aí, o que aconteceu? Teve a reforma da Previdência em 2019, em que aumentou o tempo de serviço dos militares, em vez de 30 anos para aposentar, passou para 35. Qual foi a consequência disso? O limite de idade de 36 teve que diminuir 5 anos. Então, hoje o limite de idade é 31, porque você tem que pensar que não é, por que o limite é 31? Porque se eu vou ficar 35 anos, eu não posso ter alguém que chegue no final da carreira com mais de 66 anos de idade. Vocês entendem o motivo da limitação da entrada por idade? É porque quando a pessoa faz o concurso, né? Por exemplo, a pessoa que entra nova, recém-formada, 22 anos, 23, ele vai ficar 35 anos no Exército. Então, ele vai estar com 57. Hoje, a longevidade é maior, hoje, as condições físicas de alguém com mais idade são diferentes de algum tempo atrás, mas o limite máximo para o concurso é 31 anos de idade. Era 36, mas caiu para 31 porque aumentou 5 anos a mais na carreira. No caso do oficial temporário, essa idade sobe. Essa idade sobe para 40 anos. Por quê? Porque eu falei com vocês que o pessoal vai ficar no máximo 8. Fica no mínimo 1 e no máximo 8. Então, a pessoa fica ali no posto de tenente, com 40 e poucos anos, ela vai embora para a reserva, a pessoa. Então, no concurso público, não existe tempo de formado, existe idade cronológica. Você pode ser recém-formado e ser aprovado no concurso, como eu fui. Ou você pode ter 8 anos de formado, desde que você não tenha no máximo 31. Então, não é o tempo de formado, é o limite de idade, porque isso é limitante na carreira militar.
Acho que eu respondi também, Samara. Respondido. Perfeito, Coronel. Tem outras dúvidas aqui no chat, pessoal, só que nós fizemos uma postagem, a nossa última postagem no perfil, lá vocês conseguem comentar e receber o edital direto no direct. Então, lá no edital, vocês vão ter todas as informações sobre banca examinadora, número de vagas, então essas dúvidas mais pontuais relacionadas ao concurso, qual o concurso que é, né, que está com o edital aberto, vocês podem acessar lá o Instagram da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Na nossa última postagem, basta comentar lá Exército, que a gente encaminha para vocês automaticamente o edital pelo direct, tá bom? No mais, eu acho que não Não, fica. Samara, mais perguntas aí, eu gosto de perguntas. Pessoal do chat aí, põe pergunta aí, vamos lá. Nós temos um tempinho aqui para responder, mais uns 5 minutinhos. Tem uma pergunta em relação aos temporários, mas acredito que você já respondeu bem, perguntando sobre a questão de se ter um período específico para abertura ou se isso varia de acordo com a região. O temporário é difícil de estabelecer uma regra, porque o exército é dividido em regiões militares. Então, assim, imaginem mais ou menos as regiões do país, mas o exército é um pouquinho mais dividido. Então, por exemplo, a quarta região militar é que eu estou aqui agora. A quarta região militar, ela controla o estado de Minas Gerais. Então, a quarta região militar, eu tenho médicos veterinários no Colégio Militar de Belo Horizonte, eu tenho veterinários na Escola de Sargento das Armas em Três Corações, no quarto depósito de suprimento em Juiz de Fora, na quarta companhia de polícia do Exército aqui em Belo Horizonte. Então, assim, quando está precisando de militar, de veterinários nesses quartéis, a quarta região militar faz um edital. E assim, na 11ª região militar, que é lá em Brasília. Então, isso oscila demais, é de acordo com a disponibilidade, ou seja, eu tenho um veterinário que foi contratado para ficar 1 ano, mas ele foi renovando até ficar 8. Quando ele completa o 8º ano, ele vai embora. Quando ele vai embora, eu tenho que fazer um edital para contratar outro. Então, isso é muito variável. Ou ele tem contrato, mas de repente ele desiste e fala: não, eu quero ir embora no final do meu segundo ano. Quando ele vai embora no final do segundo ano, tem que fazer um concurso para substituir, um chamamento, né, um edital para substituí-lo. Existe uma tendência que cada vez mais o Exército tenha mais oficiais temporários. Por quê? Porque o oficial temporário, como ele fica menos tempo, ele não se aposenta dentro do Exército, né? Então, ele, quando termina o tempo dele, ele recebe mais ou menos um fundo de garantia, que não chama assim no Exército, né? Porque o militar não tem fundo de garantia, mas ele recebe uma indenização e não dá despesa nenhuma depois como aposentado para o Exército. Então, existe uma tendência que aumente o número de oficiais temporários e diminua cada vez mais o número dos oficiais de carreira. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão acessar o edital já está aberto, as inscrições estão abertas, e vocês vão ver que é uma vaga que tem nesse concurso, uma vaga de médico veterinário de carreira para o Brasil inteiro. E aí todo mundo deve estar falando: poxa, mas uma vaga só? E eu sempre brinco, parece brincadeira, mas quando você faz o concurso, você precisa de uma única vaga. Ninguém entra em 2 vagas. Então, existindo uma vaga, existe necessidade de fazer um concurso. E sobre o concurso, Samara, também eu gostaria, aí é uma palavra que eu falo aqui para os estudantes. O concurso do Exército é um concurso excelente para treinar, porque na inscrição não se exige diploma. Então, todo estudante de medicina veterinária, e aqui eu faço um convite a todo estudante, você pode até ser calouro, você pode até estar no primeiro período. Vai lá, se inscreva, treine, tenha essa oportunidade de vivenciar um concurso público. No ano que vem, faz de novo. No outro ano, faz. Quando você se formar, você já passou pela experiência de 3 concursos públicos. Isso é muito bom, né? Eu acho isso muito importante que exista essa informação de que existe a oportunidade de treinamento. E você vai aprendendo, né, as provas acabam sendo parecidas umas com as outras, né? Então, fica essa dica aí para os estudantes de medicina veterinária que se inscrevam e façam concurso como treineiros. Surgiram algumas dúvidas aqui depois da sua chamada. A Renata ela perguntou o seguinte:
Tem que ter o conhecimento prático em todas as áreas ou não precisa saber tudo e você vai ter um treinamento por um tempo na área que você for designado antes de assumir o cargo? Como você falou, a especialidade que você tem antes do concurso, ela não te direciona lá dentro, né? Então, talvez a dúvida seja: eu sou especialista em equinos e lá dentro eu vou ser direcionada para uma outra área. Eu preciso ter esse conhecimento prévio ou existe um treinamento dentro do Exército? Vamos lá. Quem fez a pergunta? Renata? Renata. Renata, obrigado pela sua pergunta. É o seguinte: quando você é aprovada no concurso, você vai ser aprovada para fazer um curso. Você não vai exercer a função imediatamente. Você, sendo aprovada no concurso, nesse ano de 2026, você vai, em 2027, mudar lá para Salvador e ser aluna da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Então, você recebe durante um ano, primeiro, uma capacitação para se formar como militar, né? Porque médica veterinária você já vai ser, apesar de não ter as especialidades em todas as áreas, mas você, se é médica veterinária formada, você tem condições e formação técnica de ser uma médica veterinária generalista. Lá no seu curso de formação, em Salvador, lá vai ter um médico veterinário militar que vai ser o seu tutor nesse período lá de um ano em Salvador. Então, é troca de experiências, é entender, visitar algumas unidades, existem estágios, visitas, e você vai se ambientando com essa possível realidade de onde você vai atuar, né? E as coisas começam a ficar, apesar da amplitude da profissão, quando você entra para o Exército, por exemplo, você sabe que é muito difícil você trabalhar com produção animal. Apesar do Exército ter fazendas, especialmente no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, chamados campos de instrução, é até possível. Existem colegas que estão nessas fazendas, mas normalmente é mais médico veterinário temporário que fica nessas fazendas. Então, quando você for para Salvador, você já vai estar entendendo mais ou menos que você vai trabalhar ou com cavalo, ou com cachorro, ou com alimento. Então, você começa a pensar mais nessas três áreas e começa a entender como é que é a dinâmica dentro do Exército. E quando termina o curso de formação e que você for classificado em um lugar, você pode ter certeza absoluta que quando você chegar para ocupar o seu cargo, por exemplo, na Academia Militar das Agulhas Negras, você vai chegar lá, vai ter uma equipe de médicos veterinários. Ninguém vai te chegar e pegar a Renata, recém-promovida, recém-aprovada no concurso, e vai te julgar na cova do leão. Né? Existe toda uma preocupação nessa ambientação e nesse preparo do colega que está chegando do concurso. Então, lógico que pode existir exceções, podem, mas normalmente você vai chegar em um local em que vai ter alguém ali para fazer, no mínimo, a transmissão do cargo e te passar a experiência. Eu falo que eu não conheço especificamente alguém que foi julgado na cova do leão. Você vai ter uma pessoa para fazer essa transição. Então, tem mais uma dúvida aqui. A Jennifer está perguntando se para mulheres o tempo de carreira também são 35 anos. Também não existe diferenciação na carreira militar. São 35 anos de serviço também. As mulheres, eu falei, né, que eu entrei junto com as primeiras mulheres e nunca foram nem beneficiadas e nem prejudicadas em nenhuma ação. E o Exército ficou cada vez mais especializado nisso, né? Tanto que, a partir de 2015, a Academia Militar das Agulhas Negras passou a receber também as cadetes femininas. O Exército foi a última força armada que incorporou a mulher operacional. Hoje nós temos as cadetes e já temos tenentes, né, que se formaram na AMAN na parte operacional. Então, respondendo a Jennifer aqui, não existe distinção com relação ao tempo de serviço. O tempo de serviço é o mesmo. Certo. E caminhando para o final das nossas perguntas, a Luciene perguntou o seguinte: com os avanços recentes na medicina veterinária intensiva e na tecnologia de campo, como o senhor enxerga a evolução do papel do oficial veterinário dentro das Forças Armadas para a próxima década? Pergunta capciosa. Não, eu vejo que
cada vez mais, né, cada vez mais o profissional ele tem que estar conectado às inovações, ele tem que estar integrado com a sociedade. Eu falo que eu, na minha carreira, eu nunca abri mão de estar conectado à minha escola de formação, né? Tanto que eu voltei para a UFMG para fazer mestrado. Depois eu fui fazer doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que estava próximo ali de Resende, 100 quilômetros. Depois que terminei o doutorado, eu fui fazer pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, assim, já quase que fiquei exclusivamente dedicado ao pós-doutorado. Então, assim, eu acho que os grandes desafios estão em não perder o contato com as suas origens, né? Eu falo que o Exército ele tem, né, eu acho que quem trabalha para isso, como uma instituição pública, uma instituição federal, ele tem muita facilidade de abrir portas, de relacionamentos com as universidades federais, com as instituições brasileiras. Então, eu falo que o maior desafio do médico veterinário, do oficial veterinário dentro do Exército Brasileiro, é estar sempre cada vez mais integrado às instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, e também às instituições privadas. A ação que nós chamamos a ação interagência é o grande desafio, não ficar dentro dos muros do quartel, porque se o Exército precisa, abre um concurso público para um profissional formado numa universidade civil, porque é sinal de que ele precisa da nossa expertise. E nós não podemos abrir mão disso. O tempo todo a gente tem que estar conectado no desenvolvimento da tecnologia, porque se a gente ficar desatualizado, a gente deixa de ter interesse para o Exército. O Exército se interessa pelo médico veterinário porque ele domina conhecimentos e técnicas que lá o cadete, o bacharel em ciências militares não domina. Então, ele precisa buscar esse conhecimento nas academias civis. Então, eu não sei se eu me fiz entender, o maior desafio é cada vez mais, mesmo estando dentro do Exército, não perder a sua capacidade de formação técnico profissional que te permita e que te dê credibilidade para você ficar completamente integrado à medicina veterinária civil, porque a medicina veterinária é uma só, né? Não existe diferencial. O que existe diferencial é onde nós vamos aplicá-la. Então, esse é o maior desafio. Mais que respondido. Eu acho que o papel da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária também traz muito né, esse perfil de profissional integral, né? Principalmente quando a gente busca parceria com outras instituições para trazer justamente o que a gente está fazendo hoje, né? Uma área que é pouco conhecida e que é tão importante e que a gente vê que existem dúvidas básicas ainda sobre como ingressar, como que é a carreira. Então, mais uma vez, agradecer pela sua brilhante participação, pela sua disponibilidade de tempo, né? Por cada um que está aqui presente, que parou para prestar atenção, tirou suas dúvidas. Já chegaram muitos seguidores aqui novos no nosso perfil na sociedade, muitas pessoas comentando, recebendo o edital. Então, isso é muito bacana. A gente vê o resultado, né, desse esforço que a gente faz para trazer essa inovação na prática para as pessoas. E ainda falando de informação, de atualização, de oportunidade, eu peço licença para fazer uma apresentação. Lá no início eu falei que a gente tinha, né, um presente para vocês. Eu acho que eu consigo apresentar aqui. Como a gente falou no início, né, essa é uma live que a gente está fazendo em parceria com a Atualis Educacional e a Atualis Vet. O Coronel Henrique falou muito bem, né, sobre a atuação do veterinário, sobre a carreira militar, sobre o ingresso, como ele acontece, e como ele também falou para vocês, a gente tem esse concurso aberto, o edital está aberto, as inscrições estão abertas até o dia 12 desse mês. E nós temos essa parceria hoje com a Atualis, não só específico nesse benefício que eu vou apresentar para vocês, mas também em outros cursos, outras capacitações que a empresa oferece. Inclusive, nós temos um curso gratuito disponível no nosso site, que é ofertado pela Atualis, então agradecer também pela essa parceria da empresa. E hoje, em específico, como a gente está falando de atuação no Exército, a Atualis disponibilizou
um benefício para vocês? Essa é uma preparação, ela é específica para o ingresso no concurso, né, da Escola de Saúde e Formação do Exército Brasileiro. A Atualis, ela tem essa preparação com aulas específicas no edital que está aberto, então, assim, vocês têm um conteúdo extremamente direcionado para o concurso que vocês querem prestar, né, na área militar. Os professores são especialistas também, são vastos conteúdos, né, e vocês têm esse acesso com desconto especial que a Atualis está oferecendo através dessa parceria com a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Então, se vocês escanearem aqui o QR Code, vocês vão ser direcionados diretamente lá para a página, lá tem todas as informações sobre essa formação. É uma formação que vai estar disponível para vocês durante 2 anos, tem o suporte, né, 24 horas disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês, terem todo esse acompanhamento de perto nesse período de preparação. Como o Coronel Henrique falou, né, vale muito a pena vocês conhecerem o processo do concurso público, tentarem esse ano, no próximo ano, até para vocês irem se aperfeiçoando. E como a plataforma ela libera para vocês esse acesso aí durante 24 meses, vocês têm um longo período para se preparar com suporte adequado e com esse benefício que a sociedade traz hoje, uma acessibilidade maior. Então, aqui através do QR Code vocês conseguem acessar, é uma formação que está com desconto, como eu falei, específico para vocês aqui que se disponibilizaram, demonstraram o interesse de vocês participando da nossa live. Então, mais uma vez, agradecer a Atualis pela parceria e peço a vocês que escaneiem o QR Code, acessem, conheçam a empresa também e os outros benefícios que ela oferece em parceria com a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Eu vou deixar aqui aberto o QR Code para dar um tempinho para o pessoal escanear. Se você tiver mais colocação, Coronel, por aqui estamos já seguindo o nosso horário muito pontual, encerrando aí antes das 20h30. Ô, Samara, eu estou aparecendo e estou, né? Eu queria mais uma vez agradecer e me colocar à disposição de todos que assistirem essa palestra aí depois. Estou à disposição para... Eu tenho feito algumas palestras dessas presenciais em algumas faculdades de veterinária. Ano passado, esse ano eu fiz na Estácio, aqui em Belo Horizonte, fiz na UNA, ano passado. Então, eu me coloco à disposição de todos. É uma alegria, né, poder cooperar com a formação aí, especialmente dos médicos veterinários do futuro. Muito obrigado e até a próxima. A gente já está caminhando aqui para o final. Mais uma vez agradecer a cada um de vocês, a você, Luciano, a toda a equipe da Atualis, ao César pela parceria e a cada um que se disponibilizou a participar aqui com a gente. Com certeza a gente vai buscar fazer esse tipo de iniciativa mais vezes e é um prazer ter todos vocês aqui. A Lívia está perguntando sobre lista de presença. Então, Lívia, a presença de vocês ela é computada automaticamente, tá? Então, logo mais vocês já vão receber aí o acesso ao certificado de participação de vocês.